Olá, tudo bem? Então hoje eu trouxe um livro lindo que eu amo, porque eu adoro ler, e eu até já falei a respeito dele com vocês, que é Onde Estão as Moedas? É um conto fantástico do Juan Garriga, para quem gosta de ler. Inclusive todos os outros textos dele são excelentes, ele é psicólogo e constelador, e são fantásticos, vale a pena muito ler. Viu? Mas para aqueles que não têm tempo, para aqueles que não têm paciência ou que não gostam de ler, eu quero deixar esse conto para vocês, porque ele é transformador. Eu acredito muito na cura através das histórias. Elas chegam ao nosso consciente, mas elas chegam muito mais rápido ao nosso inconsciente. A mensagem que elas transmitem chega imediatamente ao inconsciente. Talvez conscientemente a gente não consiga entender tão claramente, o nosso inconsciente vai captar a mensagem de imediato. Então vamos lá conhecer essa história? Então, o conto Tomar as Moedas vai falar sobre o tomar os pais. Como fazê-lo? E quando não fazemos, o que nos acontece? Como reagimos a isso? Em alguns momentos eu vou ler o texto do conto, porque eu achei as palavras bastante impactantes, as frases. Então, mas vou ser o mais sucinta possível, tá? Para que a nossa leitura seja rápida e muito produtiva. Então vamos começar. Era uma vez, em um lugar qualquer, em uma época qualquer, alguém teve um sonho. E sonhou que seus pais se aproximavam dele e lhe entregavam algumas moedas. Ele não conseguia ver se as moedas eram muitas, poucas, centenas, milhares ou apenas algumas. Nem de que material elas eram feitas. Se eram de bronze, de prata, de ouro, não me importava. Aquela pessoa sentia um calor dentro de si, uma alegria incontida. Recebeu as moedas que os seus pais lhe davam. Ficou muito feliz. Vamos ver o que ele diz no texto. Obrigado, elas são suficientes. São as moedas que necessito e as que mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois vem de vocês. Com elas serei capaz de seguir o meu próprio caminho. E os pais, que sempre se engrandecem quando são reconhecidos pelos filhos, sentiram que podiam ser mais generosos e continuar dando ainda mais. Você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las, são seu legado, único e pessoal, são para você. O filho também sentiu-se grande e pleno, descobriu-se rico e pôde seguir em paz a sua vida, sair da casa dos seus pais, seguir o seu próprio caminho e viu à sua frente um lindo horizonte de possibilidades. Sempre que ele olhava para trás, ele se sentia feliz, por ter recebido as moedas, sentia gratidão e sentia que tinha conquistado tanto, porque lá atrás seus pais lhe tinham dado as moedas que eram suficientes e ele as tinha recebido. E sempre se lembrava, não há fertilizante melhor do que as próprias origens. Mas não acaba aí, nós temos uma outra parte. Em uma outra noite qualquer, em um lugar qualquer, de uma época qualquer, uma outra pessoa teve o mesmo sonho, porque afinal, todos nós um dia teremos esse mesmo sonho. Sonhou que seus pais se aproximavam e lhe davam algumas moedas. Eu não sabia se eram muitas, se eram poucas, centenas, milhares ou apenas algumas. Nem sabia de que material eram feitas, de ouro, de prata, de cobre. Mas ao ver aquelas moedas, ele sentiu-se incomodado, infeliz. E disse aos seus pais: na noite passada, sonhei com vocês. Vieram em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, não sei de que material. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado e ferido.
venho lhes dizer que suas moedas não são boas nem suficientes. Não são boas, não são as que necessito, nem as que eu mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero, não aceito. Ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem por mim através de vocês. Com elas, meu caminho será muito mais pesado e triste. Não conseguirei ir longe. Caminharei sem suas moedas. E os pais, que se sentem tristes e vazios quando não são reconhecidos pelos filhos, sentiram que não podiam dar mais nada. Aquele homem foi embora. Eu não vi nenhum horizonte à sua frente. Vamos ver como é que termina essa história. Aquele homem seguiu seu caminho e prometeu a si mesmo nunca mais olharia para os pais, nunca mais pensaria em nada disso. Eles não tinham o que ele precisava e merecia. Ele seguiu seu caminho, mas sempre com um vazio interior. E sempre que encontrava alguém, ele pensava: será que essa pessoa tem as moedas de que eu preciso, as que eu necessito e mereço? E assim se relacionava com ela por um tempo, até que percebia que aquela pessoa não tinha as moedas que ele tanto queria, que ele tanto precisava. E assim seguiu. Um dia conheci outra pessoa, com quem realmente resolveu se casar, e teve um filho. E pensou: agora sim ele será capaz de me dar as moedas que são minhas por direito, as que necessito, as que quero. Mas acontece que o filho também não tinha as moedas que ele tanto queria. O filho seguiu seu próprio caminho, mas ele continuava vazio. Alguém se identifica? Alguém já esteve nesse lugar de sentir-se vazio e procurar no mundo algo que o preencha, tendo que exatamente o que nos preenche está nas nossas origens? Bom, resumindo bastante a história, esse homem procurou ajuda, procurou um terapeuta, porque não conseguia encontrar as moedas que ele tanto precisava. E o terapeuta também não tinha as moedas que ele precisava. Em uma hora ou outra, teria que dizer isso a ele. E no dia em que resolveu que deveria dizer àquele homem que não tinha as moedas que ele queria, o homem chegou alegre, radiante, lá no consultório, e disse a ele: eu já sei onde estão as moedas. Passei a vida toda procurando por elas onde elas nunca estiveram. Elas estão na casa dos meus pais e continuam com eles. E assim, o homem voltou à casa de seus pais. Mas e aí? O homem voltou à casa de seus pais. Chorou abertamente. Ele disse: sinto muito. Agora posso ver e lhes dizer que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que eu mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Quero agradecer a vocês. Aceito-as com gosto porque vêm de vocês. E com elas posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então, os pais, que sempre se engrandecem quando são reconhecidos pelos filhos, voltaram a florescer e sentiram que podiam dar ainda mais a esse filho. Agora, ele poderia seguir plenamente capaz de encontrar o seu próprio caminho. E disseram: você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois elas lhe pertencem. Pode gastá-las como quiser. E não é preciso devolvê-las, são seu legado único e pessoal. Você pode ter uma vida plena. Então o filho também se sentiu pleno e grande. Percebeu-se completo e rico e, por fim, deixou a casa dos seus pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes, pisando intensamente no solo. Seu corpo também se assentava na terra, os olhos voltados para a frente, quando viu um lindo horizonte. Percorrendo o caminho que restava da sua vida, encontrou pessoas com as quais caminhou lado a lado. Acompanhou durante um trecho, às vezes toda a vida, amigos, vizinhos, amores.
Em geral, seu caminho foi prazeroso e sereno, em sintonia com sua natureza, com seu espírito. Não ficou isento dos pesares naturais da vida, mas sentia que aquele sim era o seu caminho de vida. Durante muito tempo o que ele teve foi um problema de visão. Imagine só. As moedas estiveram sempre ao seu alcance, mas ele não conseguia tomá-las. Havia ali dentro uma criança que, por algum motivo, não queria aceitar dos pais, mas que também nunca deixou de amá-los. Sinto muito, ele disse ao filho, e disse também à esposa. Esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas. Sei que isso foi uma carga muito pesada para vocês e agora eu as assumo. Tomo consciência e libero. Assim, o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço. Agora eu tenho as minhas próprias moedas. Não preciso procurá-las por mais ninguém. Ao ouvir aquilo, o filho sentiu-se livre, pleno e feliz para seguir o seu próprio caminho. E esse homem seguiu também em paz. Tudo tem sua hora na vida, a hora de chegar, a hora de permanecer e partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: eu existo. A outra metade é para o declínio, até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Nós temos muito mais riqueza neste livro, que eu gostaria muito que vocês lessem. Mas o mais importante é que são dois casos com a mesma história que nós todos vivemos. Podemos ou não aceitar as moedas que vêm dos nossos pais. E se sim, e se aceitamos, aquilo que eles têm para nos dar, do jeito que eles têm, com tudo que eles trouxeram também dos seus, nós podemos florescer e podemos dar ainda mais. Se nos recusamos a tomar as moedas dos nossos pais, aquelas que são suficientes, necessárias, são as certas para nós empobrecemos, nos entristecemos, sentimos um vazio enorme por dentro, tentamos preenchê-lo com as coisas do mundo, com outras pessoas, achando que eles têm as moedas, mas nenhum deles tem. A moeda está com os nossos antepassados, com os nossos pais. Eles nos entregam com um amor profundo, com tudo que eles puderam fazer por nós. Foi pouco? Não, foi mais que suficiente. Receba as moedas dos seus pais e veja como elas se multiplicam em bênçãos nas suas mãos. Quer conversar mais sobre isso? Deixa sua mensagem. Então, depois desse conto lindo, que tem muito mais riqueza nas páginas do livro, mas que é muito longo, né, da gente ficar debatendo sobre isso, leiam se puderem. Surge aquela questão: como é que eu posso aceitar as moedas de um pai que eu não conheço, de uma mãe que me abandonou, de um pai que me agrediu, que abusou de mim, e várias outras questões. A você que questiona isso e que realmente é lógico pensar também sobre isso, eu digo que eu não sei, que eu não tenho a menor ideia do que você passou, ou da pessoa que você conhece que passou por isso. Cada história é única e irrepetível, e nenhuma cabe no espaço da outra. O que eu posso dizer é que nada vai mudar o fato de que este é o seu pai e esta é a sua mãe biológicos. Nada vai mudar aquilo que aconteceu. O fato de negá-los, de não aceitar suas moedas, não fará com que aquela situação desapareça, que ela deixe de existir ou que deixe de doer.
Então, o que eu digo é: aceite essas moedas. Elas vêm dos seus pais, mas elas vêm também dos seus ascendentes, dos seus ancestrais, com tudo que eles viveram. Aceite essas moedas e sinta-se livre para fazer diferente, para fazer o melhor para você com elas. Você tem o direito de fazer diferente, de ter uma vida plena e feliz. Essas moedas são suas por direito. Não importa o que passou, porque não pode ser mudado. Mas o futuro ainda está nas suas mãos. Siga adiante.